Bem-vindos, amigos de Aruanda. Estou aqui, professor Edmilson, curso de Turismo e Gastronomia da Universidade Fevale, acompanhado da Ana, Cláudia, né, e da Thaís hoje, né, no novo formato do nosso podcast. A partir de hoje, nós vamos sempre ter um dos integrantes do Aruanda, né, do projeto Aruanda com a gente. E hoje a Thaís foi convidada por um motivo muito especial. A gente está vivendo uma noite muito bacana, né, Ana? Um reencontro potente, um reencontro muito diferenciado, legal. Né? Muito esperado. Muito esperado. Eu tenho que explicar um pouquinho sobre esse encontro, né? Por favor. Então, assim, nós temos aqui hoje o Benhur Rezende, depois eu vou deixar ele falar, mas, assim, o Benhur precisa saber o porquê que ele está aqui, né? O Benhur, na verdade, assim, é o cara que, talvez ele não tenha a noção, mas ele é o cara que nos iniciou no projeto. Eu havia entrado no projeto há pouco tempo, chamei a Ana, chamei a Thaís e nos foi dada a tarefa de criar um evento no meio da pandemia. E eu conhecia o Benhur de uma outra universidade, uma aula que eu assisti dele, né, junto com a Grutchenska, e lá foi feita uma aula que tinha o nome de Banquete dos Orixás, e eu resolvi convidar o Yuri para participar desse primeiro evento com a gente. Foi lá que a gente se conheceu. Então, a Ana, a Thaís não conheciam o Benhur pessoalmente. Então, hoje é um dia muito bacana. Mas, assim, só falar que foi muito especial. Por quê, Ana? Explica para o pessoal aí. E eu acho que até, assim, prof, falando sobre esse encontro especial, a gente vem de um momento que a gente estava acostumado com o presencial. Eu, infelizmente, não pude participar do Projeto Aruanda presencialmente e também entrei com o prof na pandemia. Então, a gente estava se descobrindo, né? Sim. E a gente era poucos ainda. Era eu, o prof, a Thaís e o Benhur com essa virada de chave de não nos colocar no compromisso, mas também de fazer com que a gente entendesse a potência do projeto, a potência de cada um que está aqui, né? E a gente acreditar também no trabalho do projeto, né? E acreditar no grupo que a gente tinha e que hoje é um grupo maior, um grupo grande, né? E, enfim, eu acho que foi a virada de chave que foi muito especial. Não, e para trazer esse evento que foi online, né? A gente teve umas 3 semanas de reunião com o Benhur. Nossa, e essas 3 semanas é que eu queria falar. Isso é que foi o momento mais legal ali, porque a gente falava 15 minutos do que a gente ia fazer e o resto era aprendizado puro. Exato. Thaís? Não, tem que começar por mim, né? Porque, assim, ali, quando eu entrei no projeto, eu ainda não tinha a noção do que era a história realmente do povo negro, nada. Então, eu chegava nas reuniões, era só o meu olho piscando, brilhando, né? E tentando... E quieta, muda, calada. Entrava muda, saía calada. E é aquele instigamento do Benhur. Fala, Thaís. Fala, Thaís. A Thaís não vai falar, gente. A Thaís não vai falar. Mas é que eu acho que ali também, no começo do projeto, quando eu entrei, eu ficava pensando assim, o que eu vou fazer no projeto? Eu não conheço nada. Tudo que eu tive foi o que eu aprendi na escola e até um sentimento de vergonha e culpa por eu não conhecer a minha própria história, a história dos meus ancestrais. Então, assim, ó, tudo que eu sei hoje foi por conta dessas reuniões que eu tive com o Benhur. O Benhur, assim, ele tem uma participação na minha vida, assim, como pessoa preta, extremamente importante, assim. Nossa, olha só, já fiquei toda arrepiada só de pensar. Não, hoje é um dia diferente. Muito especial. Mas precisamos ouvir o Benhur. Benhur, olha só. Aqui o podcast A Voz de Aruanda, né, que foi um projeto que veio depois do projeto Aruanda, que a gente via a necessidade, Benhur, de dar voz às pessoas negras que, de alguma forma, conseguiam se sobressair em áreas diferentes, como o caso da Ana dentro da nutrição, a Thaís dentro da gastronomia, o meu caso aqui dentro da universidade, que todo mundo conhece. E ele foi criado com esse propósito, né? E todo convidado que a gente traz aqui, Benhur, a gente começa perguntando para ele assim, conta um pouquinho de ti, conta um pouquinho de quem é o Benhur, como ele surgiu, de onde ele veio, quem são o vínculo familiar, essas questões que são importantes para nós, assim. Perfeito. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o acolhimento e agradecer aos nossos ancestrais pela possibilidade do nosso reencontro, agora físico, né? E dizer também que foi rasgação de seda demais, nem é tudo isso. Não foi. Né? Foi um momento em que a gente se transformou num organismo simbiótico, né? Que eu acho que isso tem muito da negritude,
né? Quando a gente se transforma nesse organismo na qual a gente se reconhece, na qual a gente se retroalimenta e compartilha com quem tiver a fim de compartilhar conosco, né? Então, para mim é muito importante assim deixar claro isso para vocês que não... O aprendizado foi mútuo também, sair muito feliz de todos os nossos encontros, saio muito orgulhoso, assim, meu primeiro contato com a Ana Cláudia, depois com a Thaís, o meu amigo Edmilson, assim, na qual eu sou muito fã, um professor espetacular, assim, que quebra todo e qualquer paradigma, que para mim é um troço muito maravilhoso, essa quebra do paradigma, ou daquele conceito que se tem de um professor de gastronomia. Daqui a pouco tu te vê de frente com um negão bonitaço, com um negão descolado, mandando tudo sobre vinho. E eu sempre penso, pô, eu quero ser esse cara. Eu queria chegar um dia no restaurante e ser esse cara. Olha só. Eu quero ser esse cara, porque não, hoje é tu que é o cara aqui. Deve causar inveja demais das pessoas. E isso é maluco, porque em algum tempo da minha vida eu fui cercado de pessoas que se diziam entendedores de vinho. E nenhuma se parecia nem comigo, nem com o Edmilson. E a vida me foi me presentear com o Edmilson, o troço né? Então, agradecer a todos que também que estão nos escutando, né? Axé para todo mundo. E nos vendo, né? Quem está nos vendo também. Aí. Então... Quem é o Benhur? Meu nome é Benhur Rezende. Eu sou filho de uma mulher que é fruto de uma violência sexual, né? Então, enfim, o meu avô materno, ele violentou a minha avó, que era uma pessoa escravizada. Aí teve a minha mãe, uma pessoa mista, que nasceu semi-cativa, enfim, e foi dada aos 3 anos para uma família de alemães, para ser criada como filha de criação. A minha mãe viveu 23 anos com essa família. Aonde? Viveu em várias cidades de Santa Catarina e veio para Porto Alegre. Eu não vou saber dizer a data para vocês. Veio para Porto Alegre. E um domingo, que era o dia que ela tinha folga, ela foi até a Redenção. E aí isso é muito simbólico, lembrando sempre que a Redenção é o espaço onde se dava alforria para os escravos, por isso se chama Redenção. Então ali se assinava as cartas de alforria. Então foi até a Redenção e conheceu um sujeito chamado José Rubens Rezende. Só para se atualizar, né? Porque esse podcast vai viralizar por aí, né? A Redenção é um parque, um parque, de Porto Alegre, de Porto Alegre. Né? O nome do parque não é Redenção, não é Redenção. É apelido só, por este fato, né, de ali se assinar nas caras de alforria. Conheceu um sujeito chamado José Rubens Rezende. E esse sujeito vem de uma família que lidava com as coisas da negritude de uma forma que a minha mãe nunca tinha visto. Primeiro, até porque a minha mãe, ela não se entendia como ser humano, ela se entendia como uma coisa, porque ela era semi-escravizada. Isso é muito louco que eu estou falando para vocês, que é uma coisa, talvez, que só a Gruchenska, que é a minha esposa, conheça essa história, assim, da Leda, que é a minha mãe, conheceu esse sujeito. Esse sujeito olhou para ela e disse, então vamos até a casa da minha mãe, que seria a minha avó paterna. Lá, conversando com a minha avó paterna e tal, a minha avó olha para ela e diz assim, hoje tu não volta mais. Hoje é o teu dia de liberdade. A minha avó foi, então, na segunda-feira até a família e disse para a família, acabou a escravidão dela. Mas isso tudo tem um porquê. Para os anos 60, o letramento racial ainda nem existia, mas isso tem um porquê. Esta minha avó paterna, ela era oriunda do Rincão dos Martimianos, que é o primeiro quilombo rural do estado do Rio Grande do Sul, na qual a minha bisavó é uma das fundadoras, que fica em Restinga Seca, perto de Santa Maria. E aí, a partir dali, a minha mãe foi viver com meu pai e tal, foi casar, acabou construindo uma identidade racial partindo dessa família que já tinha
né? São várias famílias de negros que tinham consciência do tamanho da luta, do tamanho das necessidades, foi viver com essa família. E eu cresci nesse ambiente. A minha mãe faxineira, o meu pai zelador de um prédio num bairro de classe média. Né? Como todos os pais, eles queriam o melhor para mim. Então eu fui criado, num primeiro momento, como um menino branco. Por mais que bairro era esse, bem? Na Cidade Baixa. Na Cidade Baixa. Por mais referências afro-brasileiras que eu pudesse ter, numa tentativa de defesa ou numa tentativa de cuidado maior, eu fui criado como um menino branco. Então, fui para a escola particular. Teus amigos eram brancos? Meus amigos, na grande maioria, ainda são brancos, né? E cresço sem as referências de um menino negro, embora tivesse todas as referências de famílias negras, mas eu cresço sem as referências de um menino negro e sem a percepção de ser uma pessoa preta. Isso é muito louco quando eu digo para as pessoas. Eu tinha todas as referências religiosas, referências musicais, né? Referências, o resto das referências culturais, de alimentação, mas eu não sabia que eu era preto. Eu achava que eu era igual a todos que me cercavam. Triste ilusão. Isso até que idade? Isso até uns 15, 16 anos, assim, sem essa percepção. E essa percepção, ela surgiu aos poucos? Ou tu teve algum evento específico? Eu tive um evento específico. Eu fui a uma festa de 15 anos na cidade de Cachoeira do Sul e fui barrado. Porta? Na porta de entrada, eu convidado da debutante, ia fazer parte do bolo vivo da debutante, acabei sendo barrado na porta pela portaria e tal, dizendo que eu tinha que entrar por trás. Enfim, isso acaba dando uma confusão. Mas a maior confusão, ela dá na minha cabeça, bicho. Como assim, né? Como eu não entro? Como? Por que eu sou diferente? Por que eu não entro? E aí, eu passo a deixar de ser daltônico do ponto de vista racial e começa a me perceber, não. Tu não entra porque a tua cor, ela é impenetrável nesse espaço. E isso... Nós estamos falando de 96, 97. E isso vai desencadear em mim uma série de eventos que vão passar desde a revolta, a raiva, né? Até chegar ao ponto que eu precisei, enfim, me assumir enquanto pessoa negra, né? Enquanto homem preto, e botar a cabeça para fora e tentar mudar, naquele momento, a minha situação pessoal. Né? E aí eu passo a entender tudo, o mecanismo social ali, das portas que se fechavam, né? Que a partir daí as coisas começaram a fazer sentido, né? Ou ainda não? Não, porque o outro mundo era um mundo que fazia sentido. E eu fico pensando assim, o que uma abertura na frente de um prédio faz com que tu seja barrado pela tua cor? Tu tem que entrar pelos fundos, porque isso aqui em Campo Bom também... existia. Tem um clube ali que depois, quando em algum momento foi me contada a história que no clube as pessoas negras tinham que entrar pela porta de serviço. Não podia entrar pela frente. Eu fico pensando, por que uma abertura na frente do prédio faz com que a gente seja barrado para entrar? É vergonhoso ter esse tipo de pessoas? Era, né, no caso, vergonhoso? Tem uma coisa da representatividade da porta, que a porta é ela, que a gente queira ou não queira, ou como ela está no nosso cotidiano, a gente não trabalha ela como um rito de passagem. E isso é o que me pegou, assim, aquela porta, embora eu não tenha atravessado ela serviu como um rito de passagem. Assim. Porque
Se o contrário fosse verdadeiro, se eu passasse, eu ia estar quebrando paradigmas, né? Mas no caso, quando eu não passo, eu quebro os meus paradigmas. Mas a Ana Cláudia me pergunta assim, se fazia sentido. Naquele momento, eu te confesso que não fazia nenhum sentido. Assim, eu só queria entender por que, se eu sou igual aos outros, eu não entro nesse espaço. Né? Passa a fazer sentido no retorno de tudo isso. E quando outras portas passaram a se fechar, na medida em que eu fui crescendo, na medida em que eu fui... Teve umas coisas absurdas, assim, na minha história de vida. Eu estudei numa escola chamada Mãe Admirável e eu tenho uma certa facilidade para memorizar coisas, assim, então, quase que uma memória fotográfica. E eu estudava nesse colégio de freiras, então as freiras, elas não admitiam as minhas notas. E aí, o que aconteceu? Um dado momento, me botavam na sala da madre para fazer prova, vigiado pela madre. Para ver se realmente tu estava fazendo sem colar. Então, eu era vigiado pela madre e por uma imagem de Jesus Cristo de braços abertos me olhando ali. Né? Mas isso era declarado, assim? Declarado. Meu Deus, tu é preto, tu não pode ter isso tudo. Não, mas assim, tipo, o ato era declarado. O ato era declarado, tanto que nessa fase, assim, chamaram meus pais e tal, né? Meus pais, obviamente, tinham pouco estudo. O meu pai sempre foi um sujeito do ponto de vista... Meu pai sempre foi orgânico. Não intelectual, mas o conhecimento do meu pai sempre foi orgânico porque tem essa raiz bem firmada, né? Lá nos martinianos, ele nasceu lá, ele cresce lá, então ele traz a coisa da negritude muito, muito bem estruturada, né, dentro dele. A minha mãe veio desse processo que eu falei antes, que era semicativa, mas na escola... era declarado no sentido de que não era possível para mim. Era possível para qualquer outro. Né? Não era possível nem para mim e um outro menino negro, Marcelo, não vou lembrar o sobrenome, porque fazem tantos anos, foi nos anos 80 do século passado, mas para mim e para o Marcelo não era possível. Aí recomendaram que me levassem num médico. O médico me deu algo próximo a não é ansiolítico, algo próximo a um remédio para hiperatividade, alguma coisa assim. E o remédio literalmente me deixou chapado. Me deixou, porque eu fiquei parecendo morto, assim. E aí, neste momento, por isso que eu falo que o meu pai era esse sujeito orgânico, né? É vivo ainda, esse sujeito orgânico. Nesse momento, o meu pai olha para mim e para minha mãe diz, não quero esse menino assim. Ele percebeu. Tira essa droga desse menino, não quero esse menino assim. Eu quero esse menino do jeito que ele é. Faceiro, rindo, correndo, brincando. Né? Então, assim, então, a porta... Eu não chamo de gatilho, mas a porta me traz a porta lá de Cachoeira, ela vem me trazendo todos esses sentimentos que vinham. Assim, eu não entendia por que eu não podia entrar na casa de um amiguinho para jogar videogame. Entrava todo mundo. Não, tu não pode entrar. Sim. Violência, desculpa. Não, uma violência absurda, se a gente hoje, né? Sim, com certeza. Nossa Senhora. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu te conheci, né, tu e a Gru, naquela aula, foi o teu conhecimento de vocês, né, de uma forma geral, sobre religiosidade. E assim, quando entrou isso na tua vida? Em que momento, em que idade isso começou a... Tem uma coisa da tradição das famílias afro-brasileiras que a religiosidade ela é natural, assim, ela não é... A minha avó sempre dizia, religião é o catolicismo, é o islamismo, é o judaísmo. Nós somos isso. Né? Nós somos isso.
nós somos, da onde a gente vem, a religião, ela é o todo dia. Porque, como o próprio princípio de Umbanda, né, embora seja uma religião brasileira, como o próprio princípio de Umbanda, que Umbanda, o princípio dela é um. E as religiões de matriz africana, elas trazem esse princípio em si. Um sujeito africano, ele não se separa da terra, da água, ele não se separa do pássaro, ele é um só com tudo isso. Então, uma religião, ela é inata. Mas do ponto de vista da prática religiosa, da prática de preceitos religiosos, embora eu tenha vivenciado isso a minha vida inteira, quem traz para mim é a Grushenska. É a minha esposa que me traz isso, né? Que é uma mulher branca, né? Só num tom de pele, né? Sim. Que é, de novo, para mim, esses dois conceitos eles são bem separados entre de negritude e pretitude, se é que pode-se usar esse termo, mas ela já trazia com ela esta coisa da negritude, do conhecimento do preceito, do conhecimento do axé real, assim, não só o conhecimento, mas o respeito. E isso é muito louco, assim, isso é muito maluco, porque, assim, eu venho de uma família que ela tem resistências, né? Minha família paterna, ela tem resistências a pessoas brancas no cotidiano religioso, principalmente. Sim. Né? E esse domingo eu fiquei tão feliz que a esposa do meu pai, que é uma mãe de santo, ela olha e diz para a Grushenska: benze ele é o nosso neto. Né? Então, isso valoriza também essa pessoa que está do meu lado, no sentido de que eu te respeito para fazer isso. Na medida em que eu te entrego alguém que é do nosso sangue, né, que é herdeiro lá dos martinianos, e eu te entrego essa pessoa, significa que eu te respeito enquanto religiosa. Então, assim, a questão da prática religiosa é a Grushenska que me traz, é a Grushenska que me alimenta disso, né? Muito, muito, muito. Embora hoje a gente tem, costumo dizer que a gente tem uma casa nossa de Umbanda, que a gente tem um rito só nosso, enfim, não só nosso, é um rito que a gente desenvolveu em casa, por entender também que do ponto de vista filosófico, a Umbanda ela não precisa somente do rito tradicional, a gente pode diversificar esses ritos, né? Num jogo de búzios, há muitos anos atrás, eu sempre tive muito medo de ter o compromisso com a religião. E há muito tempo atrás, uma tia-avó minha, chamada Tia Ziroca, ela tá jogando búzios para mim e diz o seguinte: não, teu compromisso não vai ser dentro da casa, não vai ser dentro do terreiro. Teu compromisso, ele é com a vida, é com a educação. Né? E eu assimilei tudo isso, enfim, e aí a vida seguiu em frente, assim, né? Falando em... Vou deixar para ela, senão... Agora eu lembrei, assim, eu não sei, tem uma novela que tem agora na Globo, não sei se tu costuma assistir a Rede Globo, mas enfim, que se chama Vai na Fé, e repercutiu muito uma cena de um ator, enfim, indo numa casa de Umbanda, e aí essa cena chamou a atenção de tantas pessoas, porque ela estava sendo exposta em rede nacional, num horário nobre, e aí que falava sobre essa religiosidade, que falava sobre orixás, e a novela traz isso, e não trouxe só nesse episódio. E ela vem trazendo em diversos outros, né? E o quanto... eu não sei, assim, eu sou de religião matriz africana, e tô abrindo agora aqui no podcast porque me sinto à vontade e acolhida para abrir sobre isso, mas, por exemplo, em redes sociais ou em outros tipos de rede, não consigo. Me sinto... Não que eu tenha um bloqueio, mas eu tenho um certo medo
e medo de expor. E acho bonito as pessoas ao meu redor, como tu e a Gru, que conseguem falar sobre isso abertamente. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo. E essa coisa desse cerceamento social, religioso social, que é também, eu acho que ela é um dos pilares do racismo estrutural, né? Que é a questão da demonização das religiões, demonização dos praticantes das religiões de matriz africana. Elas acabam por nos cercear a nossa identidade. E assim, e por que também acontece muito isso? Porque ainda, neste processo estrutural, a gente é demonizado em sala de aula. Sim. Do ponto de vista religioso. Sim. Né? A gente é demonizado no espaço midiático, como na TV, né? Tanto que repercute. Né? Se a gente assistir a um culto, se a gente assistir a uma missa, se a gente assistir a uma cerimônia na mesquita, ele vai... esses ritos, eles vão parecer... normalizados. Enquanto o nosso culto, o nosso rito, ele vai estar sempre vinculado a algo que foi inventado lá na Idade Média, que é o tal do demônio, que é o tal do diabo e tal. Né? Lembrando sempre que para nós, praticantes e adeptos a religiões de matriz africana, não existe essa figura. Né? Como diria o Emicida, somos feitos de sombra e luz. E eu fico vendo isso também até no meu próprio curso, porque eu tenho uma colega que ela é de matriz africana, ela é de religião, ela é de Umbanda, e já aconteceu a gente escutar alguns comentários. Eu nunca tive a oportunidade de ter contato com esses tipos de religião, porque a minha família toda ela é católica. E tem uma certa resistência e preconceito. Mas depois do banquete dos orixás, aquilo me despertou e eu tenho uma vontade, porque, assim, muitas coisas que eu tenho dentro de mim se coincide, tá ali, sabe? Sim. Eu fico pensando, é uma coisa que sempre teve comigo e eu nunca consegui trabalhar, manifestar, porque nunca veio até mim. Mas em algum momento desperta, Desperta. Né? Desperta. Então, é uma coisa, assim, que eu tô indo atrás pra tentar também me descobrir como mulher negra, sabe? Que nunca concordou muito. Eu fui batizada, tenho catequese, crisma, tenho tudo. Mas uma coisa, assim, que eu lembro quando eu tava fazendo a minha crisma, eu rebatia muito o padre. Coitado do padre, né? E daí até que chegou um momento que ele pegou e perguntou pra mim, por que tu tá aqui? E foi um momento que eu pensei assim, por que eu tô aqui? Eu terminei, né, tudo. Mas é uma coisa, assim, que eu preciso me descobrir agora, sabe? É uma coisa que eu leio, eu tô ali fazendo algumas leituras e eu vejo que muita coisa bate. E eu fico pensando, eu perdi tanto tempo, foram 22 anos... E agora eu quero tirar esse atraso. Mas eu acho até... E aí eu já falei pra Thaís também sobre o Ben-Hur. E aí até queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque a gente tá sempre nós, pessoas negras, a gente tá sempre em constante evolução e transformação e transição. A gente nunca sabe de todas as coisas. A gente sempre tem que buscar o conhecimento. Tanto que a gente tava... Eu acho muito bonita a tua oralidade, né? A forma como tu traz as palavras. E é de uma forma sutil e que a gente consegue entender, mas com classe, sabe? Uma pessoa que tem classe pra falar. Chique. Então, mas isso Não, a gente... E com esse peso com que esse tem a voz. exato. O Ben-Hur é o cara quando fala... Dá uma, né? Mas isso é tudo... o todo-poderoso. Exatamente. Mas isso Vamos tudo... capitalizar isso. Isso tudo foi uma construção, né? Isso foi uma construção, né? Para que hoje... Então, a gente também tem que construir esse caminho. Então, não é como se fosse um atraso. Eu acho que é uma construção da caminhada, sabe? É tijolinho por tijolinho. Exato, Eu tô colocando exato. pra me moldar. Tem uma coisa sobre nós, pessoas negras, e diz respeito exatamente a isso, que é dos nossos princípios religiosos. Não é que a gente vá construir ou que a gente vai evoluir.
a gente precisa voltar, e aí não nesse sentido nesse sentido temporal, de voltar a um determinado tempo para a Mãe África. Não, as nossas religiões, elas trazem como princípio filosófico o retorno ao nosso ser primal. Então, o nosso ser primal, o nosso ancestral, vamos imaginar que seja a Lucy, né, que os Beatles cantaram, Lucy in the Sky. Vamos imaginar que seja a Lucy o nosso primeiro ancestral, mas ela está, de novo, extremamente vinculada à Terra, vinculada ao universo. Então, quando a gente faz esse exercício que a gente chama de evolução, essa trajetória de autorreconhecimento, realmente reconhecimento. É nós nos conhecendo de novo. Né? É sobre isso, né? Porque tá em ti, não tem como a gente não escapa. Por mais que a gente pense em se transformar em pessoa branca, a negritude tá em ti. Se não tá na tua pele, tá no teu andar. Se não tá no teu andar, tá na tua boca. Se não tá na tua boca, tá na tua atitude. Em algum momento ela reverbera. E o caminho não só sagrado, mas o caminho que suaviza a nossa caminhada pós-diáspora é o caminho da religiosidade. Que aí a gente vai transitar por tudo aquilo que nos é caro e por algumas coisas que a sociedade, que a branquitude conseguiu, entre aspas, achar valor na gente, que é na música, que é no movimento corporal, e aí nos esportes, né? Então tem tudo isso, assim. Mas isso é só o nosso reconhecimento. Sim. Né? Isso, claro, obviamente que é o entendimento meu, que é só o nosso reconhecimento. É só o voltar para as entranhas da Terra. Benhur, olha só, eu tenho que avançar, senão a gente vai... Então a gente precisa fazer o podcast A Voz de Aruanda com o Benhur a sério. A sério. Exato. Benhur, tu falou um termo aí, a gente estava conversando antes também, né, um pouquinho, preto, negro, ser preto, ser negro. Eu tenho trabalhado muito isso, assim, eu tenho trabalhado em sala de aula esses dois conceitos, o conceito de negritude e o conceito de pretitude, a partir de algumas observações em loco, assim, no chão de fábrica, né? Eu não falei que eu era professor, enfim, mas eu tenho trabalhado... Vai chegar lá. Eu tenho trabalhado isso, assim. Quando alguns alunos pretos não conseguem se identificar. Vão se identificar, como eu, já há um tempo na minha vida, com a branquitude. Né? E isso é uma coisa que, na minha praxis, ela tem me incomodado. Mas não me incomodado com o sujeito. Tem me incomodado com aquilo que espera o sujeito no momento seguinte. Né, na caminhada da vida, que numa tentativa de atenuar o sofrimento do sujeito, né? Então, negro, a gente nasce negro, a gente nasce ouvindo samba, a gente nasce cantando, a gente nasce com a casa cheia, né? Em alguma medida, a gente vai a algumas festas de religião, né? Mas o preto, tu precisa te enxergar. Tu precisa te enxergar. E, às vezes, aquilo que o espelho te dá não é o teu reflexo. Te dá uma ilusão. Acontece. E assim, e algo que é muito importante que seja dito, que isso não é nada voluntário do sujeito. É a pressão social que leva o sujeito a criar mecanismos de defesa ao ponto que ele quer ser outra coisa que não ser preto. Eu acho até que eu comentei isso contigo em outro momento, né? Eu me vejo nessa situação muito, assim, né? As conversas contigo me abriu um mundo que eu talvez não tivesse visto, porque eu fui
transgredindo algumas barreiras Sim, que sim. difíceis de se transgredir. E eu fiz isso meio que por instinto e Sim. meio porque... Mas nunca parei para refletir, né, a respeito, né? E quando eu comecei a conversar com o Benhur, que eu entendi assim, pô, eu cheguei a dar aula numa escola italiana sobre vinhos. E eu não entendia por que os Sou caras me fã contestavam demais. tanto, entendeu? E hoje, conversando com o Fã Benhur... demais. E aí eu fico pensando, Fã cara... demais. Mas isso, Benhur, talvez só tenha acontecido porque eu ignorei boa parte do que tu tá falando, de entender a minha condição. E é claro que hoje eu quero botar isso em prática. Hoje eu quero estar aqui e quero trazer pessoas que nem tu e essas meninas aqui que eu trouxe pro projeto. Mas eu passei boa parte do meu tempo ignorando isso. Mas sabe, Edmilson, o que eu penso em relação, não é questão de ignorar, é que existe uma perversidade extrema por trás de tudo isso, por trás de cada passo. Talvez tu não tenha percebido naquele momento, mas hoje tu entende cada olhar que tu recebeu quando tu sentou no banco acadêmico, quando tu foi para a cantina pegar o teu suco, quando tu foi tirar o xerox, quando tu foi apresentar numa banca. Porque toda essa caminhada, e aí, sem meias palavras, ela é cercada de perversidade, ela é cercada de gente perversa. Porque o racismo... né? Ele é o instrumento mais perverso da sociedade. Não existe instrumento mais perverso. Porque daí eu te dou um tapinha nas costas, eu digo pra ti que tu é um negão de tirar o chapéu, né? Eu digo pra ti que tu é um nego dominó. Vocês sabem o que é um nego dominó? Não. Preto com pinta de branco. Eu digo para vocês que tu é o preto de sangue azul. São todas as expressões que eu já ouvi durante a minha caminhada. E aí a perversidade está aonde? Em te desqualificar enquanto sujeito. Desqualificar toda a bagagem que tu traz. Desqualificar tudo que te precedeu na tua caminhada. Né? E aí eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, é que sim, a gente é devedor. Eu devo para quem veio antes de mim. Sim. Devo muito. E hoje eu sou consciente, assim como eu digo, tu deve, a Thaís deve, a Ana Cláudia deve, a gente deve. Né? E a gente tenta pagar desta forma. Que é diminuindo, ou a tentativa de diminuir esse locus perverso. A tentativa de sair desse local da perversidade. E às vezes a nossa única saída é botar uma venda. Tamanho é o crime que é cometido no cotidiano da gente. Eu acho que foi isso que realmente aconteceu. Tu tem que botar uma venda ou uma viseira para te não olhar, para te não enxergar o olhar de desprezo. Tu tem que às vezes botar uma mordaça para te não despejar aquilo que o outro tá falando sobre os teus. Né? Tapar os ouvidos muitas vezes. Muitas vezes a gente tem que estar tapando os ouvidos. Né? E assim, hoje eu sou um sujeito extremamente feliz com essa geração que nós temos aí de intelectuais negros e de intelectuais acadêmicos e orgânicos que têm isso presente neles. O que eles fazem com a gente? Eles nos pagam aquilo. Exatamente. Eles nos pagam, eles vão pro pau e trouxe... trazem informação e nos despertam uma série de coisas, assim. Cara, eu tava com 5 deles aqui a semana passada aqui, e foi assim, tipo, eles estão dentro do projeto, eu não conhecia eles, alguns deles, né? E aí tu... Pô, tem uma menina que chegou agora, ela contou uma história aqui, cara, rapidamente, assim, que nos deixou... Sabe? E aí a história dela, rapidinho, a história dela, assim, mandou 10 currículos para trabalho, 5 ela mandou sem foto. Só chamaram por 5 que ela mandou sem foto. Natural. Cara, daí, tipo, aquilo Natural me deu um negócio aqui, cara, eu fiquei mal, assim, sabe?
Na hora, assim. Dentro dessa sociedade que a gente vive, E, isso é, então, aí- é normalizado, né? Natural não é. Bah, eu vi outro menino preto dentro aqui da Fevara, eu já pensei assim, bah, dá vontade de chegar com um folheto assim, conhece o Projeto Aruanda? Não, mas olha só, o projeto está chegando nesse nível. Hoje, a Nayara me disse que uma pessoa da psicologia quer participar do projeto, uma Sensacional, negra, massa. né? Porque o pessoal fica sabendo daqui, então daqui a pouquinho nós vamos estar com muita gente. Sensacional. Essa mesa aqui vai ser pequena pra nós, Benhur, né? olha só, Benhur, é que assim o tempo é tão curto pra gente, mas assim, a gente não pode deixar tu ir embora sem tu dizer quem tu é hoje, Sim. né? A tua família, Sim. né? A Gurtchenska a gente já conhece, mas assim, teus filhos, Sim, hoje sim. eu sei que tu é vô também. É o maior presente que o universo pode dar para um homem, tu sabe melhor do que eu disso, é a continuidade. A A continuidade. continuidade. Eu escrevi junto com a Grushenska, obviamente, uma história infantil chamada Benício e o Baobá. Baobá é uma árvore da vida que dá em Madagascar, que para o nosso ancestral ela representa uma série de coisas, assim. E o nascimento do Benício, filho da minha filha Betina, que é psicóloga. Quantos anos ela tem? A Benhur? Betina tem 27 anos, casada com um outro homem negro, o William Andrade, que é um contador, né? Eu tenho uma outra filha, Marcele, que é estudante de odontologia. Eu tenho o meu irmão Leonardo, que é assistente social e historiador, tal qual como eu. Eu tenho a minha cunhada Letícia, que, enfim, me deu meus 2 sobrinhos lindos, que é uma professora mestre em história. Esse é o Benhur, que vem lá daquela história Sim. que eu começo a contar Sim. sobre o Parque da Redenção e desemboca nesse núcleo familiar que hoje, enfim, como eu sou o sujeito mais velho, eu acabo sendo o patriarca desse núcleo. Isso, o Benício, que é o meu neto, enfim, ele traz a definição disso, ele traz a essência disso. Não por eu, enquanto avô, depositar expectativas, mas ele materializou para mim o retorno ao Baobá. Ele trouxe para mim de volta o rei Benhur. Ele trouxe para mim o homem negro rei. Que massa. Né? E é isso. Hoje eu sou diretor de uma escola, estou finalizando o mestrado. Né? Em que é o mestrado mesmo? O mestrado é em ensino de história. Eu trabalho com uma temática de corpos, de liberdade de corpos. Trabalho com uma temática também de currículo silenciado, a respeito de negritude, né? Trabalho com uma temática também com objetificação do corpo, não só do corpo, mas também da objetificação da mente do homem negro. Né? Mas hoje estou diretor de escola de uma comunidade bem carente, com uma representatividade bem interessante dentro de uma cidade que é extremamente racista. Então, eu sou um sujeito reconhecido por essa cidade. A cidade me agraciou em 2019 com o prêmio de cidadão dela. Que legal, cara. Talvez eu seja a primeira pessoa a ter se transformado em cidadão dessa cidade, a primeira pessoa negra, né, como cidadão dessa cidade. Essa é a minha pequena trajetória na tentativa de resgate, na tentativa não, eu já não acho mais que é tentativa, é no combate mesmo, no fronte mesmo. Esse reconhecimento que tu falou dos filhos é um negócio disso que a gente deixa para eles, né? Isso não tem... É o famoso legado. Eu nunca tinha entendido o que é preço, isso. cara. Hoje eu entendo. E que peso não desse tem legado preço. É pesado. Não, É pesado. é pesado. Não tem preço, É pesado, cara. Eu realmente. tive uma situação, vou contar uma situação minha rapidinho, do meu filho. Meu filho fez 18 anos, começou a trabalhar agora, né, cara? E eu fui garçom a minha vida toda, né? Todo mundo sabe. E, enfim, né, ser garçom foi o que me deu tudo que eu pude ter na vida, inclusive ser professor. E aí eu coloquei ele num hotel para ser
para trabalhar. Sim. Né? Eu arrumei um trabalho para ele num hotel com uma amiga, né? Mas eu não ensinei nada para ele, ensinei muitas pessoas, eu não ensinei nada para ele. E lá, nesse hotel, ele se deparou com 3 pessoas que fui eu que treinei. Muito bom, sensacional. Sabe? E aí, um dos rapazes, assim, teu pai, não sei o quê, teu pai, eu só conheço teu pai. Daí, mandou um áudio. Vou ter que colocar aqui o áudio. Não, pode. Não, Olha o áudio. Importantíssimo. Vamos, Gui. Ô, Gui, depois tu manda esse áudio pro teu coroa, mano, agradecendo ele. Tenho muito a agradecer teu pai, porque teu pai é foda, Eu tive sorte ainda dele me dar 2 vezes o curso ainda de garçom. Hoje eu sou um ótimo garçom por causa dele, mano. Teu pai que me ensinou tudo, que 90% do que teu pai me ensinou eu uso até hoje, mano. Teu pai é foda. Ai, que Deixa eu massa. só fazer um comentário. Eu preciso fazer esse comentário. Quem poderia receber esse elogio se não o rei Edmilson? Pô, É sobre isso, bicho. Pô, Benhur, cara. É sobre isso. É sobre o reencontro com a nossa realeza. É sobre o reencontro com a nossa beleza. É sobre o reencontro com a nossa inteligência. É sobre isso, é sobre ser Edmilson. Pô, cara. Esse cara, quer acabar comigo, né? Benhur, cara, assim, não tem mais, assim, nós passamos muito já do tempo, nós vamos ter que fazer edições aqui. várias outras. A Gabi chegou pra mim lá pelos 30 e poucos, disse, pode passar dos 40, e já passou faz um tempo. Cara, nós vamos precisar de outro encontro, Sim. com certeza, Nós porque... precisamos de vários. De vários encontros, vários, porque se a gente for falar só de religião, vai demorar um encontro, se a gente for falar só de família, se a gente for falar das lutas que tivemos todos aqui, as meninas estão começando a luta, né? Nós já lutamos bastante, levaria muito tempo. Benhur, eu realmente só tenho a agradecer, assim, demais, assim, vou deixar para as meninas, enfim, fazer o agradecimento delas, depois eu faço o fechamento aí. Nossa, eu não tenho palavras que eu consiga expressar o tanto que tu me ensina cada vez que a gente se encontra, assim. Toda vez eu saio daqui com outras ideias, outros pensamentos, ideais, assim. A minha cabeça realmente, ela explode com tanta informação, mas isso daí é uma explosão muito boa, assim. Eu só tenho realmente mesmo que agradecer pelos teus pais terem te colocado no mundo para existir essa pessoa, para ensinar, tá aqui, né, para representar e defender os seus e conseguir trazer toda essa bagagem pra gente, pra nossa vida. E com certeza isso daqui, esses encontros eu vou levar daqui pra vida, né, e só realmente agradecer mesmo por tudo. Ana. Não, é muito bom que a gente está se organizando, estamos nos aquilombando, né? E esses encontros do podcast é muito isso, né? Que nos traz esse resgate da nossa ancestralidade. E esse aquilombamento, toda vez eu fico muito emocionada, né? Eu acho que de todas as falas do Benhur, não teve uma que eu não tive que segurar e respirar fundo, também. toma uma água Eu e também. vamos lá. E te agradecer muito pela oportunidade de tu estar aqui conosco, de falar conosco, né, de ter, enfim, um tempo ali para que as pessoas também consigam te escutar, né, e que a gente possa continuar aí na caminhada, enfim. Juntos. Exato, juntos. Muito obrigada Obrigado, mesmo. gente, obrigado. Só eu tenho que agradecer de novo esses encontros. Como é que tu chamava? Encontros felizes. Encontros Encontros felizes. felizes. Isso eu preciso fazer essa referência, que é do professor Newton Moulet, que é um professor de História da Universidade Federal, que foi meu professor no mestrado, e ele sempre trazia isso pra gente, assim, da necessidade dos encontros felizes. Nós não temos só encontros felizes aqui no Aruanda, nós temos encontros felizes e conscientes. Gente, não tem muito o que falar, né? A gente está aqui, então, se despedindo desse episódio com o Benhur, que, sem palavras, Benhur. Muito obrigado aí. Agradeço pela Fevale, pelo Projeto Aruanda, pela Voz de Aruanda, que é uma coisa só agora, tá todo mundo participando. E até a próxima. Até a Tá? próxima. Obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Tchau. Valeu.